Ok, vamos direto ao ponto. Sabe aquela ferramenta que está aí no dia a dia para garantir o acesso remoto seguro? Pois é, ela pode ser, na verdade, o maior ponto cego de uma infraestrutura de TI. A gente vai mergulhar hoje nessa visibilidade que muitos pensam ter, mas que na realidade simplesmente não existe. E a gente já começa com essa verdade que, olha, pode ser um pouco incômoda. É uma frase bem direta, né? E tem que ser, porque o risco é muito real. Pensa bem, se não dá para ver e controlar exatamente o que cada usuário está acessando, aplicação por aplicação, bom, aí a segurança vira só uma ilusão. Então, vamos botar o pingo no i. Essa ideia de segurança baseada em VPN é uma mentira. Uma mentira que a gente se conta há muito tempo. Sabe por quê? Porque ela vem de um modelo antigo, ultrapassado, aquele modelo de castelo e fosso, que hoje em dia já desmoronou completamente. Continuar confiando num perímetro que nem existe mais é, sinceramente, o primeiro passo para o desastre. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial. De um lado, a VPN. Qual é a filosofia dela? Confiança implícita. É basicamente assim: uma vez que o usuário entrou na rede, pronto, ele tem as chaves do reino. Isso abre uma avenida para o movimento lateral de qualquer ameaça. Agora, olha para o outro lado, ZTN. A filosofia aqui é confiança zero. Cada acesso a cada aplicação é um novo julgamento. A identidade, a saúde do dispositivo, tudo é verificado o tempo todo, continuamente. A diferença, gente, não é um detalhezinho, é fundamental. E o que acontece quando a gente confia assim de olhos fechados? Bom, a gente voa às cegas. É simples. Sem ter a menor ideia do que os usuários estão realmente fazendo lá dentro da rede, cada conexão VPN vira um voo sem instrumento nenhum, bem no meio de uma tempestade de ameaças. E olha, essa cegueira não é algo teórico, não é filosofia. É a dor de cabeça do dia a dia da equipe de TI. É aquela experiência lenta, travada para o usuário final. E o pior de tudo, o mais perigoso. É a porta de entrada escancarada para o ransomware. A VPN não quer nem saber se o dispositivo que está conectando está saudável ou se está infectado. Ela só abre o portão, dá passe livre para o ataque entrar. E aí, quando o pior acontece e é preciso ter respostas, os logs da VPN são um beco sem saída. É uma confusão, uma sopa de letrinhas, de endereços IPs, de timestamps, que no fim do dia não dizem nada. Quem acessou o que essa pessoa fez lá dentro, os logs não respondem. E para um auditor, isso não é só um pesadelo, não. É uma falha grave. O problema é que essa falta de visibilidade toda acaba gerando dois riscos gigantes que podem custar muito, mas muito caro para a empresa. De um lado, multas pesadas por não estar em conformidade. Do outro, a perda de dados por causa de ataques internos ou de contas que foram comprometidas. Isso deixou de ser um problema só de TI, né? É um problema de negócio e dos grandes. Agora, vamos imaginar a cena. O auditor senta na sala de reunião e pede: preciso do relatório de quem acessou o sistema financeiro na última semana. Com os logs de VPN, qual é a resposta? Geralmente, é um silêncio bem constrangedor, seguido por uma caça ao tesouro manual e, na maioria das vezes, inútil. E falhar numa hora dessas não é só um problema técnico, é um risco real para a carreira de quem está ali respondendo. Agora, olha a resposta com ZTN. É outra história. Não tem caça ao tesouro, não tem caos, só clareza. Um relatório limpo que mostra exatamente quem acessou, o que acessou, quando e de onde. A pergunta do auditor respondida em segundos, não em dias ou semanas. Isso sim é ter controle. E o risco não para por aí, não. Tem um que muita gente ignora: o acesso retido de ex-funcionários. Pensa comigo, a pessoa saiu da empresa, a conta dela foi desativada no sistema, mas e aquela regra genérica no firewall que dava acesso à VPN? Muitas vezes ela continua lá, a porta continua aberta. A pergunta é, por quanto tempo? Alguém realmente tem esse controle e sabe dizer? E aqui que a arquitetura ZTNA mostra o seu poder, de uma forma quase elegante. O acesso é ligado diretamente à identidade do usuário lá no diretório. Então, o que acontece? No exato momento em que a conta do ex-funcionário é desativada lá na fonte, o acesso a todas as aplicações que o ZTNA protege é, revogado. E instantaneamente. A brecha de segurança fecha sozinha, de forma automática. Então vamos amarrar as pontas aqui. ZTNA não é só trocar uma tecnologia por outra, trocar a VPN por uma sigla nova. Não é isso. É uma mudança de estratégia. É o que finalmente entrega a visão e o controle que são necessários para proteger as aplicações nesse mundo de trabalho remoto. É como ganhar uma visão de raio-x da rede. A definição em si é bem simples, mas o impacto é enorme.
O foco sai do perímetro da rede, daquela ideia de proteger a borda, e passa para a proteção individual de cada aplicação. O acesso deixa de ser um direito adquirido e vira um privilégio. Um privilégio que só é concedido depois de uma verificação contínua da identidade e da saúde do dispositivo. Claro que para essa visão de raio-x funcionar de verdade, é preciso ter um centro de comando, um lugar para enxergar tudo isso. E é exatamente esse o papel do Sophos Central. É um painel único, unificado, para gerenciar todas as políticas de acesso. Ele acaba com aquela complexidade toda e finalmente entrega a visibilidade granular que, vamos ser sinceros, a VPN nunca conseguiu oferecer. Então, para a gente resumir, os benefícios estratégicos do ZTNA vão direto na ferida, resolvem as dores da VPN. Primeiro, a segurança melhora muito, porque a gente elimina a tal da confiança implícita. Segundo, a visibilidade vira granular, aplicação por aplicação. E terceiro, o gerenciamento, que antes era um pesadelo, se torna muito mais simples e ágil. Mas, pé no chão agora. Uma mudança estratégica desse tamanho não é só instalar um software novo e apertar Next, Next, Finish. Não mesmo. É preciso redesenhar toda a abordagem de acesso remoto. A tecnologia, sem dúvida, é poderosa, mas a implementação, essa precisa ser impecável. E é exatamente por isso que a parceria entre a tecnologia de ponta da Sophos e a expertise da SN Informática faz toda a diferença. Ser um Sophos Gold Partner significa que a SN Informática não vai só instalar a ferramenta. O trabalho é garantir que a estratégia Zero Trust seja implementada do jeito certo, de ponta a ponta, para maximizar o investimento e, claro, minimizar os riscos. O ponto aqui é bem claro. A SN Informática não está entregando só um produto numa caixa. O que eles entregam é uma estratégia de segurança completa, integrada. Com um conhecimento profundo em todo o ecossistema da Sophos e com esse foco em cibersegurança como serviço, a implementação do ZTNA não é um projeto isolado. Ela se torna parte de uma postura de segurança muito mais forte, unificada e tudo gerenciado de um lugar só. Ok, diante de tudo isso, qual é o próximo passo mais inteligente? Antes de pensar em qualquer mudança, o fundamental é entender de verdade qual o tamanho do risco atual. E isso nos leva à pergunta final, que é bem direta. A VPN em uso hoje é um ativo ou é um passivo para o negócio? É um risco que está sendo aceito, talvez sem nem perceber? Para ter essa clareza, o caminho é agendar uma análise de risco com a SN Informática e descobrir a verdade. Chega de voz cegas, é hora de começar a enxergar. O link para agendamento está aí na tela.